Para ter superpoderes não é necessário viver no universo Marvel ou DC. É possível na realidade, pois basta nascer com mutações genéticas. Elas podem dar a uma pessoa super força e super velocidade, torná-la imune a venenos ou até mesmo transformar seus ossos em concreto. Esse é o infinito, e nesse episódio vou falar sobre essas e outras mutações genéticas que dão superpoderes. Vamos nessa! Super velocidade. Para se tornar um grande corredor, você precisa passar milhares de horas no estádio, dando voltas uma após a outra. Somente através do trabalho árduo você pode aprender a correr muito rápido. Ou você pode nascer com o gene ACTN3 mutado. Geralmente esse gene está presente em todo o corpo humano, mas em algumas pessoas ele sofre mutação e superproduz alfa-actinina 3. Essa proteína é responsável por controlar as fibras musculares de contração rápida que nos permitem correr. Um aumento em sua quantidade resulta em uma explosão de força muscular. Como resultado, uma pessoa com um gene mutante pode correr muito rápido. Pessoas com esse recurso correm facilmente distâncias em sprint. Os cientistas dizem que existem duas versões desse gene mutado, e os atletas que tiveram as duas versões tiveram um desempenho muito melhor do que seus colegas, que não tiveram a mutação do gene. Os cientistas poderiam aprender a fazer essa mutação artificialmente e então poderiam transformar qualquer um em um corredor que pudesse ultrapassar o próprio Usain Bolt nos 100 metros rasos. Imunidade a veneno. O veneno é um poder terrível. Às vezes, uma única gota de veneno é suficiente para matar uma pessoa. Mas o veneno não é terrível para todos. Por exemplo, os habitantes dos Andes argentinos são imunes ao veneno, que podem muito bem ser chamado de superpoder. Cientistas suecos estudaram o DNA dos habitantes dos Andes argentinos e descobriram que seu código genético contém uma variante modificada do gene AS3MT, que tornou seus corpos invulneráveis ao arsênico. A razão é que o veneno é encontrado nas rochas da região e é lixiviado pelas águas subterrâneas. A água que esses nativos bebem contém uma dose de arsênico, excedendo a norma em 80 vezes. Mas apesar da exposição diária ao metal mortal, os moradores permanecem perfeitamente saudáveis. Tudo graças a um gene que sofreu uma mutação após milhares de anos de seleção natural. O arsênico não se acumula nos corpos dos nativos argentinos, então os donos do gene único podem consumir tanto arsênico quanto quiserem. Nada vai acontecer com eles. Estima-se que apenas 6.000 pessoas agora têm esse gene. A imunidade ao veneno é um superpoder legal, mas dificilmente é prático no mundo de hoje. E quanto à capacidade de aprender tudo ou limitar-se a algumas horas de sono por noite? Bem, esses superpoderes são certamente mais úteis. Fique ligado para conhecer esses e outros superpoderes causados por mutações genéticas. Todo mundo se lembra daquelas cenas de filmes de super-heróis em que os vilões derrotam os super-heróis e eles não se importam. Os super-heróis parecem não sentir dor alguma. Bem, isso é possível no mundo real. Algumas pessoas no mundo não sentem dor, e o segredo está nos genes mutantes. O gene SCN11A determina a quantidade de sódio nas células do corpo. Se o gene mutante reduz os níveis de sódio, as células nervosas não têm substância suficiente para enviar esses sinais, tornando o corpo insensível à dor. Simplificando, por causa de uma anormalidade nos genes, as pessoas com essas características não sabem quando estão com dor. Elas podem bater os dedinhos do pé nas mesinhas de cabeceira todo dia que nada vai acontecer. Isso não é legal? Na verdade, não. Porque essas pessoas não sentem dor, então elas não percebem quando foram feridas. Então elas se machucam com muita frequência. Elas podem não perceber quando sofrem uma fratura grave ou quando pisam em um prego. Em alguns casos, esse recurso é muito perigoso. Mas há um lado bom nisso. Os cientistas estão pesquisando os genes mutantes nessas pessoas na esperança de encontrar novos analgésicos revolucionários. Algumas pessoas não percebem ossos quebrados, enquanto outras simplesmente nunca quebram eles. Ossos de aço é o próximo superpoder do episódio. Ele deriva de uma característica genética interessante. Pessoas com ossos de aço têm uma mutação no gene LRP5, que é responsável pela densidade óssea no corpo humano. Na pessoa média, esse gene mantém a densidade óssea em um nível normal, o que é suficiente para evitar que os ossos se quebrem sobre intensidade moderada. Em pessoas com a mutação, o gene mantém a densidade óssea em níveis incríveis. A mutação torna seus ossos muito fortes, largos e densos. Os cientistas até comparam os ossos dessas pessoas com concreto ou ferro. Seria necessário um esforço tremendo para quebrá-los. Isso soa muito legal. Essas pessoas não têm medo de fraturas e isso é ótimo. Mas nem tudo é tão bom. Há um preço a pagar por tudo e as pessoas com a mutação no gene LRP5 pagam com sua saúde. Eles geralmente sofrem de desgaste nas articulações e às vezes experimentam efeitos colaterais terríveis, como perda auditiva.
Sem medo. Se você viu a série de TV Lock and Key, você se lembra de como Kinsey usou uma das suas chaves para se livrar do medo em sua cabeça. Surpreendentemente, isso não é possível na vida real. Você não precisa de nenhuma chave mágica para fazer isso. Você só precisa nascer com a rara doença de Urbach-Witt. Em alguns casos, a doença apenas atenua o medo, mas às vezes o medo não é familiar para uma pessoa com essa patologia. A ausência de medo é um grande superpoder. Você provavelmente gostaria de tê-lo, mas se você olhar para ele, há mais desvantagens do que vantagens. As pessoas que não têm medo são capazes das coisas mais imprudentes e até malucas. Elas podem pegar cobras venenosas nas mãos com um sorriso no rosto, correr em direção a um criminoso que está com uma faca na mão, correr por penhascos e telhados íngremes, atravessar a estrada sem olhar para os lados e assim por diante. Essas pessoas não podem reagir adequadamente a situações perigosas, elas simplesmente não têm um mecanismo de sobrevivência. Alguns deles não só não sentem medo, como nem mesmo reconhecem essa emoção em outras pessoas. Além disso, pacientes com a doença de Urbach-Witt apresentam outros sintomas e problemas. O pior é que ainda não há cura para a doença, e os médicos só podem prescrever medicamentos para aliviar os sintomas. Ao final de cada período, os exames são feitos nas universidades e faculdades. Eu tenho certeza de que esse momento é difícil para os alunos, e eles sonham em ter um superpoder de aprender tudo para não reprovar nos exames. Mas algumas pessoas têm sorte, elas já nasceram com esse superpoder. Essas pessoas nascem com a síndrome de Savant. Como regra, essas pessoas têm uma memória fotográfica fenomenal, mas em outros casos o recurso se manifesta de maneira diferente. A quantidade de informações memorizadas por essas pessoas é simplesmente incrível. O americano Kim Peek memorizou até 98% das informações que leu e lembrou-se do conteúdo de milhares de livros, e por isso foi comparado a um computador. E Stephen Wiltshire pode sobrevoar uma megalópole de helicóptero e depois desenhar um mapa detalhado da cidade. Até o número de janelas em centenas de casas será exato. E tudo isso é muito legal, mas há desvantagens nessa habilidade. Como regra, as pessoas com a síndrome de Savant são deficientes. Algumas até mostram sinais de retardo mental e alguns não podem falar. Os estudantes sonham não só em aprender e memorizar tudo. Eles também gostariam de dormir pouco e ainda assim ser o suficiente para eles. Na verdade, esse é provavelmente o sonho da maioria das pessoas do planeta. Imagine como seria legal não precisar de 7, 8 ou 9 horas de sono por noite, mas apenas 3. Pessoas com a mutação do gene HDEC2 têm muita sorte nesse aspecto. Por causa dessa característica genética, eles podem dormir por 3 ou 4 horas, acordar e sentirem-se energizados ao máximo. Não ficam sonolentos durante o dia e têm muita energia, o que significa que podem fazer muito mais do que as pessoas normais. Além disso, são especialmente produtivos. Um dos superpoderes mais famosos, é claro, é a superforça. Para se tornar um homem forte, você pode passar anos treinando duro e comendo literalmente por hora. Ou você pode nascer com hipertrofia muscular dependente de miostatina. Geralmente, a miostatina é uma proteína que inibe o crescimento muscular. Em pessoas com esse traço genético, a miostatina não funciona adequadamente. Ela não bloqueia muito o crescimento dos músculos, e é por isso que os músculos dessas pessoas crescem muito ativamente. Elas são pelo menos 2 vezes mais musculosas que as pessoas normais, e o traço se manifesta quase desde o nascimento. Liam Hoekstra nasceu em Michigan em 2005. O menino já conseguia se levantar aos 8 meses de idade e ajudava os pais a mover os móveis pela casa quando tinha 1 ano e meio. Poucas pessoas em nosso mundo têm essa capacidade, e os cientistas estão tentando contê-la. Acredita-se que estudando esses genes mutantes, possamos um dia aprender a tratar doenças musculares como a distrofia. Isso é tudo, pessoal. Qual superpoder você gostaria de ter? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.